Alô Brasil, alô vocês, nossos queridos amigos desportistas espalhados por toda parte do país. Forte abraço, linda manhã de quarta-feira, 11 de junho de 2025, e estamos começando a partir de agora mais uma edição do nosso programa esportivo semanal Hora do Esporte. Toda semana comigo e com o craque comentarista Roberto César. Forte abraço, César. Bom dia Célio Carlos, bom dia aí a todos os nossos ouvintes, bom dia muito especial a todos os nossos esportistas daqui da região. É mais uma quarta-feira com muita informação a todos que estão nos assistindo. Grande Roberto César, craque comentarista, e a gente vai destacar no programa de hoje tudo sobre o Campeonato Interestadual de Futebol Master. Tá pegando fogo em reta final. Tivemos no final de semana a terceira e última rodada desta primeira fase. A gente destaca os jogos a partir de agora pelo Grupo A, na cidade de Lavandeira. A sede do Grupo A é na cidade de Lavandeira. Juventus 3, Juventus de Campos Belos 3, Lavandeira 1. Vilma, Ronei e Nilson marcaram para o Juventus, enquanto Cristiano descontou para a Lavandeira. Juventus 3, Lavandeira 1. E na outra partida, o time da Pinheira não compareceu, não teve jogadores suficientes. Chegaram, alguns jogadores, cerca de 7 jogadores, mas aí faltando muitos jogadores, não teve como ser realizada a partida. Parabéns a estes guerreiros que marcaram presença, mas o Juventude acabou vencendo por WO. Ficou o placar de 1-0 no Grupo A, essas duas partidas, César. Uma partida, por WO, a outra, a seleção de Lavandeira perdeu por 3-1. E isso também, com essa derrota, a equipe foi para o segundo lugar, Tínhamos tudo para vencer ou pelo menos empatar, para ter mantido a primeira colocação do grupo. Com isso, com essa segunda colocação, vai ter um jogo aí muito das cidades muito próximas, Lavandeira contra a Aurora na próxima fase. Mas o time de Lavandeira tá bem focado. Eu acredito que esse jogo contra o Juventus tivemos também alguns desfalques importantes, mas agora aí com esse jogo contra a equipe de Aurora, para que possamos vencer e avançar aí na competição. Tá certo, Roberto César, craque comentarista. No Grupo B, 2 jogos realizados, combinado 3, cercado 1. Combinado aí fechando sua participação no campeonato, venceu, César, pelo placar de 3-1. Marcaram para combinado Eto 2 vezes e Flavinho. E a gente emenda aqui o outro jogo do Grupo B, Aurora 1, São Domingos também 1. Dionari marcou para Aurora, enquanto o Cledson marcou para o time de São Domingos. Estão aí os 2 jogos do Grupo B no final de semana, César. 2 jogos, Combinado reagiu aí já na última rodada praticamente. Uma seleção aí com grandes jogadores, São Domingos e Aurora, um empate. Avançaram aí as duas equipes, e agora esperar aí os próximos confrontos. Tá certo, e pelo Grupo C, para fechar aí esses 3 grupos, Roberto César, craque comentarista. Pelo Grupo C, com sede em Novo Alegre, Divinópolis venceu Novo Alegre de goleada em 4-1. Ailton 2 vezes, Cleomar e Lucas, os gols de Divinópolis, enquanto Sérgio de Pirona descontou para Novo Alegre. E na outra partida, Monte Alegre 2, Almas 1. Paulo Júnior, destaque do jogo aí, marcando os 2 gols de Monte Alegre, César. Monte Alegre dependia, esse jogo era jogo chave, Monte Alegre e Almas, quem vencesse avançava, Novo Alegre, infelizmente, não conseguiu engrenar no campeonato, 3 jogos, 3 derrotas, E Divinópolis aí uma seleção com 100% de aproveitamento. Então passou,
esse jogo mais complicado era o jogo de Monte Alegre e Almas, né? Almas que a gente não teve a oportunidade de ver jogando, mas parabenizamos a todos os atletas da cidade de Almas pela disponibilidade. A gente sabe que não é fácil, mais de 200 quilômetros, né? Tiveram aqui durante 3 finais de semana seguidos, né? Isso a gente tem que exaltar muito a todos os atletas lá da cidade de Almas, mas avança aí para a próxima fase, Divinópolis e Monte Alegre. Roberto César, craque comentarista, vamos destacar aqui a classificação final após a terceira rodada desta fase de classificação. No grupo A, Juventus ficou em primeiro lugar com 7 pontos, em segundo Lavandeira com 6. As duas equipes classificadas foram eliminadas, Juventude com 4 e Pinheira com 0. Já no grupo B, Aurora 7 na liderança, em segundo São Domingos com 5, as duas equipes classificadas, enquanto o Combinado com 3 e Cercado com 1 deram adeus, se despediram do campeonato. Já no grupo C, Divinópolis 9 pontos, 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias. Monte Alegre ficou em segundo com 6 pontos, enquanto Almas ficou em terceiro com 3 e Novo Alegre, que não fez nenhum ponto. Se classificaram para a próxima fase Divinópolis e Monte Alegre. Eu vou destacar aqui as 6 equipes classificadas, César, para você fazer um balanço, se ficou de bom tamanho, você que conhece algumas dessas equipes aí. A seleção de Lavandeira, de futebol master, sempre é acostumada a jogar com essas equipes. Juventus e Lavandeira, Aurora e São Domingos, Divinópolis e Monte Alegre, essas 6 equipes classificadas, César. São 6 equipes aí com muita qualidade, né? A gente vai ser jogos aí muito difíceis, né? A gente acredita, por exemplo, o jogo Lavandeira e Aurora não é um jogo fácil, né? A seleção de Aurora seleção com jogadores muito experientes, jogadores, né? Tem um ataque que, se brincar, faz muito gol. A gente pega os outros jogos aí, as outras seleções de Divinópolis, São Domingos, Monte Alegre, o quanto a equipe do Juventus, que sempre eu falei, essa equipe do Juventus é uma equipe muito forte, uns jogadores duros, né? Então, assim, serão confrontos que a gente fica até difícil de fazer uma análise aí para saber quais são as 3 equipes que vão avançar, né? Mas está próximo, no próximo sábado aí, dia 14, já teremos 2 confrontos e, se eu não me engano, devido a uma festa que tem em Monte Alegre, ficou a equipe de Monte Alegre vai jogar na terça-feira para fechar a rodada e a gente saber quem são as 3 equipes que ficaram aí para fazer a semifinal e uma equipe avançar para a final. Então, quem for a cidade de Novo Alegre, com certeza vai ter a oportunidade de assistir 2 grandes partidas de futebol. Tá certo, grande Roberto César, craque comentarista, você destacou bem, hein? Os 3 jogos dessa próxima fase serão realizados na cidade de Novo Alegre, no estádio Milton Ribeiro, o Miltão. Vou destacar já as 3 partidas, mas antes a gente destaca a classificação final das equipes que avançaram para a próxima fase. Em primeiro, Divinópolis com 9 pontos, em segundo, Juventus com 7, em terceiro, Aurora também 7, em quarto, Lavandeira com 6 pontos, em quinto, Monte Alegre com 6 e em sexto, São Domingos com 5. Os confrontos da próxima fase ficou da seguinte maneira: no sábado, 14 de junho, 4:30 da tarde, em Novo Alegre, tem Aurora e Lavandeira. Jogão de bola, hein? Quem perder tá eliminado, é um jogo só. E no mesmo sábado, dia 14, depois de Aurora e Lavandeira, às 6:30 da noite, começa Divinópolis e São Domingos, outro jogão de bola. E a terceira partida será também em Novo Alegre, porém na terça-feira, dia 17 de junho, entre Juventus
e Monte Alegre. O jogo terça-feira, dia 17, às 7 horas da noite, César. Então são grandes confrontos, né, Célio? Esse jogo da terça-feira aí mesmo entre Monte Alegre e Juventus, né? Uma grande partida de futebol, né? Eu acredito que se o Juventus, né, a equipe do Juventus se concentrar bastante aí no final de semana, vai ter aí um diferencial, porque Monte Alegre, todos os atletas, né, a gente estão saindo de um festejo, mas também como é um jogo muito difícil, com certeza acredito que com a experiência que os atletas têm, vão também saber se cuidar para poder fazer esse grande confronto aí na próxima terça-feira. E esse jogo, César, Divinópolis e São Domingos, Divinópolis 100% de aproveitamento, enfrenta aquele que pelo menos no papel, né, dentre as 6 que avançaram, foi a mais fraca, conquistou menos pontos, 5 pontos, São Domingos, mas é como você sempre diz, né, César, futebol ali durante os 90 minutos e tudo pode acontecer. Divinópolis, que foi o líder dessas 6 equipes com 9 pontos, 3 jogos e 3 vitórias, enfrentando São Domingos. Sim, é um clássico, né? São Domingos, Divinópolis muito próximo a São Domingos. Com certeza as duas equipes se conhecem muito bem. E quando se parte para uma decisão, para um jogo eliminatório, né? Essa primeira fase não quer dizer a sequência do campeonato, né? A gente sabe que futebol tem um dia, vai que é o dia da seleção de São Domingos, né? Mas a seleção de Divinópolis é uma seleção fortíssima, a gente sabe. Já tivemos aí vários amistosos, acompanhamos também como eles foram no campeonato, não deixou cair, do jeito que começou a primeira rodada, finalizou a terceira. Então é uma equipe que com certeza São Domingos tem que ter aí a atenção redobrada se quiser manter, ter um resultado positivo e manter aí na próxima fase. Copão Tocantins 2025. É o programa Hora do Esporte, nesta quarta-feira, 11 de junho de 2025. E para fechar o programa com chave de ouro, a gente destaca o Copão Tocantins 2025. No final de semana, no sábado, a seleção de Lavandeira foi até a cidade de Santa Rosa e empatou pelo placar de 1-1. Agora a seleção de Lavandeira espera, o G10 de Arraias vai enfrentar a Santa Rosa e na última rodada o G10 de Arraias vem até a cidade de Lavandeira para enfrentar Lavandeira. O que você pode falar, sua análise sobre esse grupo com essas 3 seleções, César? Lavandeira buscou, né, um grande resultado, porque foi um empate fora de casa, vai ter agora a oportunidade de, dependendo do resultado que acontecer no jogo entre Santa Rosa e G10, que será na cidade de Arraias, né, esperar esse confronto para saber, né, qual a situação de Lavandeira em casa. Mas tem o fator campo, né, o fator torcida. Eu tenho certeza, né, que se Santa Rosa vencer lá, vencer o G10, que muito difícil também, porque é uma grande equipe, a equipe do G10, Lavandeira precisa de um resultado positivo aqui dentro, né? E se o G10 vencer também, do mesmo jeito, Lavandeira precisa vencer a equipe visitante aqui dentro. Mas o mais certo, vamos torcer que dê um empate lá entre a equipe de Santa Rosa e G10, né, para dar uma tranquilidade maior para nossa seleção em casa. Tá certo, craque comentarista Roberto César, forte abraço. Fizemos o programa mais curtinho hoje, as notícias vão chegando, as informações da região sudeste e de acordo com o que elas chegam, a gente vai destacando aqui no programa Hora do Esporte. E na quarta-feira, dia 18, a gente tá de volta com mais uma edição do programa Hora do Esporte. César, muito obrigado. A gente que agradece, né, mais uma vez por estarmos aqui reunidos. Só agradecer mais uma vez o nosso amigo Gato Sergipano, ao nosso amigo Charlie Júnior, em nome do Parque
parque de leilões aqui da cidade de Combinado, pela doação da novilha, né, que vai ser entregue para o grande campeão aí do Campeonato Master. Então, muito obrigado, Charles Júnior, muito obrigado ao nosso amigo Gato Sergipano pela parceria que tem com o esporte, não só daqui Combinado e Lavandeira, mas do esporte regional. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Muito obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pela audiência, fiquem todos com Deus. Quarta-feira a gente vai estar de volta, com fé em Deus, com mais um programa Hora do Esporte. Até lá, tchau, tchau. Hora do Esporte. Notícias de nossa região. Convidados especiais. Programa esportivo semanal.